sobre como conviver. A convivência, somos seres relacionais. A gente viu que não é uma questão de aumento, mas é uma questão de realmente a gente enxergar, olhar para essa condição. E os diagnósticos estão aí aumentando por conta também da gente perceber que existe essa condição no mundo. E a gente tem que conviver da melhor forma possível, com qualidade, com bem-estar, ambas as partes. Como que a gente pode lidar com este grande desafio? Em primeiro lugar, a conscientização. Saber que autistas existem, como eu disse no outro bloco brincando, né? Eles estão entre nós. Inclusive, uma questão que pode deixar dúvidas do outro bloco, nível 1, nível 2, nível 3, o nível 3 pode virar nível 2, o nível 2 pode virar nível 1, o nível 1 pode virar nível 2. Para isso existem as terapias, tá? Então você, pai, mãe de um autista nível 3 ou nível 2 que está preocupado, ele não precisa ser nível 2 ou nível 3 para sempre, tá? À medida que as terapias avançam, a tendência é a pessoa melhorar, a tendência é o paciente melhorar e, portanto, o nível 2 pode passar a ser o nível 1, o nível 3 pode passar a ser o nível 2, inclusive até o nível 1. Claro que o nível 3 é mais difícil, mas essas categorias, classificações não são rígidas, tá? Mas voltando aqui, em relação à convivência com uma pessoa autista, você conhece um autista, você se relaciona com um, é seu colega de trabalho, é seu irmão, você é casado com um autista, enfim. Entenda, vai ter coisas em que essa pessoa vai ser diferente. Ela vai reagir de uma forma diferente, ela vai se comportar de uma forma que é diferente da maioria. Por exemplo, aquela dificuldade de entender as regras sociais, tá? Ou a dificuldade de estabelecer contato visual. Isso é parte da característica dela e você pedir que essa pessoa mude isso porque isso de repente não te agrada, é como você pedir para a pessoa cortar um dedo fora. Ela não vai conseguir, não vai dar. É possível? Você pode pegar a faca e cortar o dedo fora, mas normalmente isso não vai acontecer. Tá? Então você está pedindo alguma coisa nesse nível. Você está pedindo para a pessoa deixar de ser quem ela é, porque o transtorno faz isso com ela. E é preciso que a gente entenda essas diferenças. Tá? O adulto autista, ele foi uma criança autista, então ele foi aquela criança diferente. Ele foi aquela criança que não gostava das mesmas brincadeiras, que não gostava dos mesmos desenhos, que não gostava das mesmas comidas, etc, etc. E por isso, muitas vezes, acabou sofrendo algum tipo de preconceito. E isso é carregado para a vida adulta. Essas dificuldades ainda apresentadas na infância, elas vêm com a gente à medida que a gente cresce. Então isso pode gerar uma dificuldade ainda maior de relacionamento, isso pode gerar algum tipo de trauma que precisará ser tratado, terapias multidisciplinares. E é preciso que a gente tenha esse tipo de compreensão. Mas principalmente aqui a questão da previsibilidade. Os autistas se comunicam de forma diferente e eles têm uma dificuldade de lidar realmente com a mudança do plano, com a mudança daquilo que estava estabelecido, do previsível. Tá? O autista sai de casa para fazer A, B e C. Aparece um quarto compromisso, ele não vai conseguir, vai ter muita dificuldade pelo menos, de adaptar os outros, se adaptar a essa mudança necessária de execução dessas atividades para caber mais um compromisso na agenda. Entenda que você pedir isso, essa pessoa vai ter uma dificuldade de fazer esse ajuste, tá? Que outra pessoa normalmente faria numa boa. Tá? Um autista muito provavelmente vai ter uma dificuldade maior. Então essa questão da previsibilidade, de entender as diferenças de comunicação. Você não precisa falar a língua do autista, o autista fala português, tá? Mas entender que talvez você precise comunicar de uma forma um pouco mais literal com essa pessoa, tá? E que se ele aceitou aquele negócio que você ofereceu por educação, não é porque ele é mal educado. E vice-versa. O autista também precisa entender que vive em um mundo que não é autista. O diferente é o autista, o que significa que a maior parte das pessoas vai se portar de maneira diferente. O estranho é você. Então, muitas vezes o mundo não vai entender, porque só entende o autismo quem estuda muito ou quem é. E muitas vezes, a maioria das pessoas não é autista e dessa maioria, a esmagadora maioria também não estuda autismo. Ninguém é obrigado. Entenda você também autista que ninguém é obrigado. Tá? De modo que muitas vezes você não vai estar em um ambiente que é de fato acolhedor para você. Infelizmente, é preciso se acostumar com isso. Tá? Porque o mundo nem sempre vai se adaptar à sua necessidade. Você vai ser obrigado a lidar com mudanças de rotina impostas por outras pessoas, que têm uma agenda diferente da sua, que têm prioridades diferentes das suas,
E você vai precisar se encaixar porque você não está na posição de poder nessa relação. Isso vai acontecer, é preciso que você também tenha compreensão com isso e desenvolva ferramentas de adaptação. Esse é o ponto. Como é que você desenvolve ferramentas de adaptação? Terapia multidisciplinar. Tá? Aqui eu estou falando de psicoterapia, terapia ocupacional, se necessário, fonoaudiologia, se necessário, se tiver algum problema de dicção, ainda adulto, né, de fala, se necessário, fonoaudiologia, tá? E eventualmente alguma necessidade. Por exemplo, você tem uma seletividade alimentar muito grande, nutrição, tá? Mas tipicamente essas três: psicoterapia, terapia ocupacional. Terapia ocupacional é um negócio valiosíssimo, as pessoas não dão o devido valor, mas valiosíssimo, tá? E fonoaudiologia, tá? Se necessário, em casos pontuais, nutrição, fisioterapia, tá? Mas tipicamente essas três. Você precisa aprender a se adaptar a um mundo que nem sempre vai se adaptar a você. Isso é normal, tá? Não é legal, não é legal, mas vai acontecer e você precisa também saber lidar com isso, se adaptar a isso, em vez de ficar choramingando pelos cantos, porque o mundo não é do jeito que seria melhor para você. Aqui é uma questão de compreensão e de inclusão. Exato. Por isso que a gente precisa ser inclusivo. Claro. E o autista precisa entender que nem sempre o mundo vai ser inclusivo. As duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. A gente precisa aprender, assim como a gente também precisa entender e compreender o outro lado. Sim. Né? Existem dois lados numa relação. Pelos dois lados. Isso não é uma guerra. Claro, não é uma briga. Não poderia ser. Tá? Mas como a gente está falando aqui, é o Dia Mundial da Conscientização a respeito do autismo, fica a mensagem para quem não é, que é a maioria dos que estão assistindo a gente. Né? Você desenvolver um comportamento mais inclusivo e entender que as diferenças são só diferenças, não são falhas de caráter.